TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um EdNews da TV, que tem o patrocínio da AltV, a primeira TV por internet do Brasil, e que conta com o apoio também da produtora de conteúdo Infinity. No programa de hoje a gente vai entender um pouco mais o que significa Out of Home, a mídia fora de casa, um espetáculo. De fato, hoje é uma referência, principalmente nos Estados Unidos. A gente percebe que a mobilidade, o fato das pessoas estarem mais tempo em movimento e fora de casa, gera uma oportunidade de mídia impagável, de uma eficácia terrivelmente muito boa. E para falar sobre isso, nada como o melhor especialista dessa área, o Pedro, um grande colega nosso, Barba Stefano, ele que é presidente da Meta 29, é uma empresa especializada exatamente nesse setor. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Queria trocar uma boa ideia com você para a gente esgotar um pouco esse assunto, se possível, em meia hora, né? Muito prazer, eu que agradeço. Você sabe que eu sou do seu fã-clube há muito tempo. Você talvez seja um dos personagens mais importantes aí da nossa indústria. E é um prazer poder estar aqui colaborando e falar um pouco aí sobre essa experiência aí de quase 21 anos nessa praia. Poxa vida, já é um bocado, hein? Pedro, vamos começar, até para dividir com os nossos, né, colegas e mercado. Como é que você iniciou? Você estava comentando um pouco que você veio da GV, né? Você estudou administração. E como é que você entrou no mercado e foi fazendo esse percurso tão bacana? Bom, a minha formação acadêmica é essa. Eu estudei graduação em administração de empresas na GV. Não tinha vocação para o mercado financeiro, como a grande maioria dos alunos da GV. E aí, nessa época, você tinha duas opções, né? Você ou ia para o mercado financeiro ou ia para o marketing. A GV foi uma das precursoras dessa ciência no Brasil, né? O professor Marcos Cobra, que na época era o chefe da cadeira, né? Foi o meu querido ídolo e mentor. E eu de cara já senti que a minha vocação era para esse universo. Aí me graduei na GV, fui parte integrante de um processo seletivo da Nestlé, né? As grandes indústrias aí que trabalham o beabá do marketing recrutavam os alunos na época, acho que até hoje, apesar que hoje tem outras excelentes escolas aí por aí. E uma dessas empresas, que foi a Nestlé, foi lá fazer um recrutamento, acabei sendo selecionado e fiquei 1 ano e meio no que eles classificam como Marketing Plan Training. E fiquei 1 ano e meio, né, um período difícil da economia brasileira, um período de inflação. E aí eu brinco que eu fiquei 1 ano e meio remarcando leite moça, né? Corrigindo o preço todos os dias. Corrigindo praticamente todos os dias. E foi uma experiência realmente maravilhosa, essa experiência da Nestlé. Mas eu senti que a minha vocação era uma vocação mais para a área de vendas. E eu conheci um diretor de publicidade da Abril nessa época, e ele me questionou sobre o interesse aí de ser contato de publicidade, né, que a Abril estava numa fase de reformulação, e eles estavam revitalizando a revista Cláudia. Eu acabei entrando na publicidade via Editora Abril, que talvez seja uma das maiores formadoras, né, de profissionais. Com certeza, né? Somente na área de vendas, né, Toninho? Tem todo um tem um histórico. processo, né? Eu acho que hoje mesmo os grandes profissionais líderes aí da maioria das empresas de comunicação passaram pela Editora Abril. Verdade. E eu fiz parte integrante aí desse time aí de Cláudia quando revitalizou. Daí cresci, acabei indo para o grupo de Veja. E aí estava nascendo um produto bem conhecido, chamado Veja São Paulo. Sim. E eu assumi a supervisão de publicidade da Vejinha, ajudei a lançar os regionais de Veja, Veja Rio. Sucesso, né? Foi uma experiência também inacreditavelmente positiva. Posso dizer que eu sou um cara afortunado e abençoado. E aí essa experiência foi uma experiência intensa, foram quase 2, 3 anos. E aí acabei indo com uma turma enorme de ex-Abril para a Editora Globo. Fiquei quase 5 anos na antiga Rio Gráfica, atual Editora Globo. Peguei esse processo de transição que eles recrutaram, porque na realidade... E foi uma decisão
forte da época da Globo, né? Porque era Rio Gráfica, não era Globo, né? Não, tinha uma coisa separada. E aí, quando unificou essa como história, grupo, essa foi história interessante, foi né? uma outra experiência também de muita sorte, assim, uma experiência bem intensa, porque o que aconteceu foi que a Editora Globo acabou contratando todos os ex-bons profissionais da Editora Abril, um de cada área. Então era o Fernando Costa, que hoje está na Abril Tá até na Abril hoje, de volta, na como área diretor de de circulação, o circulação. Flávio Barros, que é talvez o cara que mais entenda de mercado editorial desse país, cuidando das redações. O Fischer, né, querido, que faleceu, que era ex-vice-presidente financeiro da Abril, como presidente. Eu como diretor de publicidade, era um timaço lá de ex-abrilianos. Muito E aí legal. fiquei lá 5 anos, ajudei a lançar vários títulos lá, Marie Claire Criativa, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Foi uma experiência muito boa. Essa experiência de pequenas empresas e grandes negócios fez despertar esse tino de empreendedor. Então me conta, porque aí uma coisa é você trabalhar em grandes grupos, né? E com certeza você se saiu muito bem, eu te conheço desde essa época e de fato eu acho que você, putz, em todos os lugares você estava no top. Mas aí virar empreendedor, aí você decidiu montar uma empresa, é isso? Você identificou? Aí como teve um surgiu desafio, a Meta 29? Teve um desafio assim que foi um desafio muito difícil, né? Porque o brasileiro tem a vocação, né? Esse espírito de empreendedor. Isso está no DNA do brasileiro. A gente fica olhando, né? Essa galera que circula no aeroporto de Congonhas, principalmente, que são executivos, né, de grandes corporações, mercado financeiro, indústria automotiva, e eu brinco que todos têm uma seringa na jugular e as empresas vão puxando, né? Então, o sonho desses executivos é um dia ter o seu próprio negócio, né? Isso faz parte do DNA do brasileiro. Sim, Mas isso também, né, fazia parte do meu DNA. E eu tinha um querido amigo, companheiro, querido colega, que foi recrutado pela América, que quando eu estava na Globo, eu fiz a mesma coisa que eu fiz que o diretor da Editora Abril fez comigo. Falei, Tonhão, quanto você está ganhando aí na Lever? Ele falou X, eu falei, quer ganhar 3X? Que ótimo. E aí ele trouxe ele para a Globo, ele foi lançar a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, um título também muito bem sucedido. Mas esse cara era um cara muito especial, acabou virando diretor de marketing da Editora Globo. Eu conheci pessoalmente, realmente uma pessoa muito especial. E aí, né, infelizmente, a gente perdeu essa figura aí, ele faleceu há 20 anos, mas ele era uma cabeça muito privilegiada, e aí nós resolvemos abrir uma empresa dentro dessa expertise que nós tínhamos, né, do ambiente publicitário, mas num nicho ainda não explorado no Brasil, que era o ambiente aeroportos. Como a gente tinha muita experiência com o mercado editorial, né, a gente falou, pô, o ambiente aeroportos é o filtro dos filtros. Sem dúvida. Quando você fala de revista, normalmente você só fala de quali, né? Pelo menos no passado, o speech era basicamente em cima de quali. O aeroporto, na época, era um speech muito similar, né? Você ia falar que... Né? Exatamente. Então, na época, né, há 21 anos atrás, quem frequentava o ambiente aeroportos era o cara que frequentava galerias e museus, que tinha itens de posse que poucas pessoas tinham. Presidente de todas as companhias, Presidente, exatamente. Você tinha ainda uma base internacionais, então, quando você pegava um voo para Paris, para Nova York, você se vestia a caráter e tal. Hoje em dia o pessoal vem de pijama. É verdade mesmo. Mas era um glamour, né? Então a gente falou, pô, e uma publicidade medíocre dentro dos aeroportos, né? Basicamente aquela mídia subliminar que a gente encontrava nas ruas, em outros ambientes, e falou, pô, por que não fazer exatamente o que o comandante Rolim fazia, né, com os passageiros da TAM? Trabalhar o emocional. Ele no ambiente do transporte aéreo e a gente na publicidade, trabalhando esse cara de uma maneira diferenciada. E a gente trilhou todo o nosso caminho, né, como empreendedor na linha do comandante Rolim. Vamos trabalhar o emocional do passageiro. E você tem razão, ele foi meu cliente, viu? Quando eu estava na sala, e o que eu aprendi com ele é uma brincadeira. Ele era focado no consumidor dele, né? Total, ele tapete vermelho, recebendo todo mundo de manhã, joguinho de damas na sala, whisky. Piano. Não, e ainda com uma característica maluca, né? Para quem conhece realmente esse ambiente,
ele trabalhava com os Fokker 100, né? Sim. E ele concorria diretamente com a Rio-Sul, que trabalhava com os Boeings, né? Então foi realmente um vencedor, né? É verdade, bom exemplo mesmo. Mas você decidiu optar que tipo de mídia dentro do aeroporto? Você já foi para uma revista ou você ainda foi para uma mídia estática? Na realidade, nós, né, sempre fomos muito afortunados, né, com relação até essa estratégia de início. Como nós éramos bons assalariados, então a gente pôde dar um tempo para poder começar da maneira correta. Então, o que é isso? Na realidade, nós fomos para fora do Brasil, né, fomos para os principais aeroportos e centros, né, os principais hubs do mundo inteiro, e fomos ver o que rolava nos aeroportos que já davam certo, que já eram referência para a gente. Perfeito. E aí, em cima disso, nós trouxemos várias ideias, vários modelos de negócio. E aí falamos, bom, para adaptar isso, vamos conhecer quem é esse cara. E aí passamos a investir pela primeira vez em pesquisa. Aí fizemos pesquisas quantitativas em Cumbica, em Congonhas, né? Nós tivemos muita sorte também que a Magui, que atendeu o Tonhão há muito tempo na Lever, nos ajudou, e pesquisa você sabe que é cara, né, Toninho? Puxa, você é um especialista. Então, nós fizemos pesquisa. Mas ajuda bem, né? Sem pesquisa você fica tateando, às vezes sem ela dá um dúvida. rumo. Não resolve o problema, mas te dá um rumo, né? Não, e assim, você precisa dar confiança para o mercado, né? Para as agências e para os anunciantes. Tem um investimento ali a ser feito e tem que ter um retorno, E né? mesmo que você, por feeling, saiba que o ambiente é um ambiente muito promissor, né, para diversas ações, você precisa comprovar isso. É verdade. E aí, agregando as pesquisas com as ideias que nós trouxemos, nós começamos a trabalhar novos produtos dentro desse ambiente. Então, nós saímos dos convencionais que tinham estabelecidos em plano diretor pela Infraero e passamos a desenvolver novos produtos. E esses produtos, então, eles tiveram basicamente 3 frentes. Um estético diferenciado. Então, aquilo que era convencional, a gente começou a trabalhar com aço escovado, plantas vivas, com acabamentos diferenciados, que tivessem realmente a cara... Vou te interromper porque eu acho que é importante. E você conseguia fazer as coisas? Porque uma coisa era você tinha um padrão, que já estava muita gente ali fazendo, a coisa que a gente sabe que não era bem feita. Aí você vem com novidades. E dava para fazer? Então, tinha liberdade? Outra sorte que a gente deu no início da empresa. Nós pegamos uma fase de transição da Infraero. A Infraero estava deixando de ser administrada por militares e passando a ter uma administração civil. Então, isso facilitou muito a nossa vida. O primeiro superintendente regional da Infraero, aqui no estado de São Paulo, foi o arquiteto Michereff, que foi o responsável pela planta do aeroporto de Guarulhos. Esse cara foi um cara, uma alma santa aí na nossa vida, que ele olhou e falou, pô, quem são esses loucos aí querendo deixar o aeroporto mais bonito e gerar mais receita? Você foi lá para... Daí trouxemos e começamos essas 3 frentes aí. Então, o estético, né, em cima de produtos convencionais, a gente começou a dar uma maquiagem com mais qualidade. A outra foi uma área assim, de muita sorte, mérito total para o Tonhão, para esse meu querido amigo e sócio, que ele queria colocar arte nos aeroportos. Porque lá fora a gente via muitos murais, muitas esculturas tridimensionais, e ele queria colocar arte, mas a gente queria ganhar dinheiro com arte. Esse era o grande enigma, porque a arte doada pelos grandes artistas, isso é comum encontrar. Agora, como ganhar dinheiro com arte dentro dos aeroportos? E aí, muita sorte, nós sempre fomos muito amigos do Ricardo Yang, que hoje é vereador, mas... Ele é vereador e está indo bem, né? Muito bem, muito bem. Saiu como vice aí do Senado da Marina e já engajou. Tem uma postura muito definida, né? Raro em político, né? Ele é espetacular. E o Ricardo era, na época, presidente do Grupo IASG, né? Muito amigo nosso, né? Nesse período de Globo. E o Ricardo falou, pô, vocês querem colocar arte nos aeroportos? Vocês não entendem nada de arte? Que arte que vocês querem colocar? Daí o Tonhão falou, não, a gente está indo nas reservas técnicas dos museus e a gente está pensando em levar o acervo dos museus que estão lá estocados e colocar patrocínios e tal. Falou, não, peraí, isso aí não tem pé nem cabeça. Deixa eu te apresentar 2 pessoas. Daí, como o IASG tem uma política cultural muito agressiva com os franqueados, o pai do Ricardo Yang
recém-falecido também, foi talvez um dos maiores colecionadores de arte contemporânea. Né? Ele tinha duas maluquinhas que cuidavam desse acervo, duas pessoas maravilhosas que mudaram a nossa vida, que era a Lúcia Pia e a Radá Abramo, a Radá, esposa do falecido Cláudio Abramo, né? E elas faziam a curadoria, né, para as franquias, mas também elas tinham já feito no histórico profissional delas a curadoria de alguns espaços alternativos. Um deles, o metrô de São Paulo, que é talvez um dos maiores acervos a céu aberto que a gente tem no Brasil. É verdade. Inclusive, recomendo para quem não conhece fazer uma peregrinação pelas estações, que vai ver um acervo maravilhoso, é um passeio maravilhoso. Daí o Tonhão falou que queria colocar arte, tá? Falou, pô, mas vocês e os muralistas mexicanos na década de 60, né? Falei, pô, os muralistas, quem foram esses caras? E aí começamos a mergulhar nisso, e aí a gente começou a utilizar a arte como suporte para a publicidade. Então, nós fizemos mais de uma centena de murais. Né? Proposta, total. Né? E aí, o que aconteceu? A gente pegava grandes paredes, grandes áreas, que eram destinadas à publicidade convencional, e a gente começou a trabalhar com releituras de campanhas publicitárias, com releituras de logomarca, com artistas consagrados. Então, diversos trabalhos com Aldemir Martins, Ciron, Cecília Stellini, uma diversidade de artistas com a curadoria, né, da Lúcia Pia, e usando a arte como suporte. Então, para clientes, Boticário, Philips, Veja, Valor, uma infinidade de clientes. Então, esse foi um outro caminho que nós trilhamos, muito bem sucedido. E tão bem sucedido, posso dizer hoje seguramente que a Meta 29 talvez seja a única empresa com expertise de levar a arte para espaços alternativos, gerando, né, um embelezamento, um estético diferenciado e também gerando a captação de receita. Então, é uma equação mágica. Bom para o cliente, bom para os donos dos aeroportos e bom também para o artista, porque o artista também fica num espaço privilegiado por 1 ano, 2 anos. Vou fazer uma pergunta. Tendo você já, então, esse expertise de fazer essa relação, arte, comunicação e público, você fica preso só ao aeroporto ou a Meta 29 pode fazer um especial em algum lugar determinado pelo próprio cliente? Você sabe que essa pergunta é ótima, porque isso acabou acontecendo já em algumas ocasiões, por solicitação do próprio mercado. Nós fizemos muitos trabalhos para o Dr. Miguel do Boticário, né, que é um grande amigo, cliente, que fez muitas ações com a gente no passado, e ele solicitou para a gente fazer isso em vários outros espaços, como o Hopi Hari, por exemplo. Entendi, olha só. E aí nós acabamos fazendo isso também no Parque das Cataratas, lá em Iguaçu. Por que não, né? E fizemos em shopping. Então, assim, isso é uma atividade nossa que hoje eu brinco, né? Que ela, em hipótese alguma, morreu e nunca vai morrer, mas ela está lá no stand-by para a gente explodir para diversos outros locais e ambientes. Com certeza. Porque isso realmente é uma formulinha mágica. É aquela equação do ganha-ganha em todos os sentidos, né? Você devia dar uma mão lá no MASP, que estão apanhando, como o pessoal derrapa. Não, meu Deus do céu, como é que pode, hein? É uma paixão, eu adoraria poder fazer isso. Adoraria. Vamos fazer um lobby lá, pegar o pessoal. No fundo do coração, eu adoraria mesmo. Que a gente fica mergulhado aí no dia a dia e você acaba, né, não fazendo não só o que é prazeroso. E você é viajado, você conhece lá fora. Os caras resolveram todos os problemas, né, de museus, né? O MoMA lá nos Estados Unidos é um lucro absurdo e aqui ainda dá um prejuízo. Então, e você vê que a gente, isso aí teve um desdobramento, isso aí dá pra gente fazer mais uns 10 programas em cima Com certeza, disso. vamos guardar, né? Mas a gente desenvolveu diversos subprodutos. Nós criamos um projeto chamado Container Art, e que era justamente o que rola nas lojinhas do MoMA e etc. Tal, de levar isso, mas sempre pensando no ambiente aeroportos. Então, criamos o Espaço Cultural em Porto Alegre, criamos um Espaço Cultural no Aeroporto de Salvador, criamos esses containers que a gente deixou nos aeroportos em Curitiba, aqui em São Paulo. Então, assim, isso realmente é uma grande solução, isso é um grande caminho, né, de você comercializar os subprodutos, os produtos de irradiação dos museus em espaços como aeroportos. Sem dúvida. Então, isso é aquela história da fome com a vontade de comer, né? Isso é formulinha redonda. É o ganha-ganha. Então, esse foi o segundo caminho que a gente trilhou. E o terceiro caminho foi o caminho da tecnologia. Por sorte, né, como a Meta 29 começou no início de 93, a gente pegou o início, né, da era digital.
Então, a partir de 94, nós começamos a instalar os primeiros totens multimídia nos aeroportos. CD-ROM, né? Exatamente. Aí a gente instalou peças diversas, criadas assim com estéticos também diferenciados. Então, eu me lembro um projeto que foi um dos primeiros que a gente colocou, que a gente vendeu para a IBM. Eram totens multimídias instalados nas salas de embarque de Congonhas, Santos Dumont e Brasília, com telinhas touchscreen. E aí o usuário chegava lá, a gente selecionou 5 capitais, São Paulo, Rio, Brasília, Nova York e Paris, boas fontes editoriais, Veja São Paulo, Veja Rio, Le Monde, Correio, Brasiliense, e o usuário chegava na tela, apertava lá Nova York, daí vinha lá os serviços, restaurante, cinema, teatro, programação cultural, restaurantes, daí vinha lá japonês, contemporâneo, francês, restaurante, daí japonês, apertava, aí vinha a relação de japonês e ele dava um print e saía, né? E isso era um serviço maravilhoso, isso em 94. Pô, imagina. A gente abastecia toda noite com disquete. Nossa. Chegava lá à noite com disquete para poder atualizar o serviço. Muito legal. Então isso foi um dos primeiros trabalhos. Fizemos um outro trabalho que foi espetacular entre 98 e 2000, que foi a construção de um grande centro de informações integrados no aeroporto Santos Dumont, onde tem até hoje ali no desembarque aquela Rosa dos Ventos. Até 8 anos atrás, você desembarcava no Santos Dumont pela pista, naquela porta de vidro que tem os afrescos. Da Rosa dos Ventos ali. Nós construímos aquela Rosa dos Ventos e ali em cima ficou instalado um grande centro de informações que contemplavam 4 totens multimídias com informações em português, inglês e espanhol sobre tudo do Rio de Janeiro. Um serviço de vídeo atendimento, então a gente tinha uma salinha remota no subsolo que ficavam meninas, e a gente na época tinha vendido isso para o HSBC e para a IBM, e falando as mesmas informações do multimídia, pô, quero ir para Barra, qual tem shuttle, não tem, quero ir para o Copacabana Palace, quero ir para Petrópolis, quero comprar isso, aquilo. Então, tudo sobre o Rio de Janeiro, em português e inglês. E também abastecedores de Palm Top na época. Então você botava o seu Palm e fazia um download ali, fazia um download o 5, né? Com infravermelho, né? E o cara saía, botava lá o que ele queria e saía com essas informações também no Palm. Claro. Então assim, isso foi revolucionário. Você vê que a gente está para sediar a Copa do Mundo agora, daqui 2 meses. E a gente tem um nível de dificuldade enorme nos aeroportos com relação a informações. Né? Então, esse produto que existiu há 14 anos atrás, até hoje não existe nos principais aeroportos. E você tem uma tecnologia muito mais amigável hoje, né? Para você poder isso é uma tranquilidade. Oferecer esse então, serviço. Assim, a gente sempre buscou isso. Né? A palavra de ordem lá dentro da Meta 29 sempre foi interatividade. Ou pelo estético, ou pelo cultural, ou pela tecnologia. Ótimo. Queria que você falasse um pouco sobre a revista. Né? Você já edita 29 horas, né? Baita revista, né? Do aeroporto de Congonhas, né? Eu acompanho há anos, eu recebo, hein? Obrigado, viu? Leio atentamente, são matérias realmente de grande interesse. Da onde veio a ideia de partir, então? Aí resgata até um pouco o teu lado, né? Exatamente. Abrir o globo, né? Exatamente. Bom, essa revista é uma paixão, né? A classificação é essa. Você sabe que o mercado editorial é um mercado muito difícil. Hoje, no mundo digital, né, as revistas, o impresso está sofrendo muito. E nós ganhamos a primeira vez a licitação para explorar um produto impresso distribuído gratuitamente dentro dos aeroportos, dentro das salas de embarque de Congonhas. Eu poderia, na época, né, para atender esse edital de licitação, comprar uma matéria do New York Times ou de qualquer outro... Adaptar, comprar o conteúdo da agência, né? Imprimir em offset e chegar, bater na porta, falar, querido HSBC, querido Santander, olha, vocês não querem estar lá com uma cinta, ofertando um newsletter diário para os usuários de Congonhas, e eu estaria cumprindo o edital. Mas a paixão é maior, né? E a maluquice também. Você tem que agregar um pouco de loucura nessa história. Aí juntei um time de amigos do coração que trabalharam com a gente na Abril, na Globo, né? Fui consultar os mentores. Eles falaram, pô, mas você está com filé mignon, o aeroporto de Congonhas é o grande filé, né, dos aeroportos. Onde está o público o executivo mais importante da América Latina. Hoje, até eu estava de manhã numa reunião e a gente estava falando sobre isso. Saiu um dado agora recente, aí de uns 3 meses atrás, do Panrotas,
que a ponte Rio-São Paulo é a terceira ponte aérea mais importante do mundo em volume de passageiros transportados. É provável, né? Então você fala assim, bom, das 10 primeiras, 9 estão entre Ásia e Oceania. Então, a terceira é Rio-São Paulo, com 7,7 milhões de passageiros transportados por ano. Imagina. Você imagina que ela transporta muito mais gente do que Nova York, Chicago, Nova York, Washington, Madrid, Barcelona, Paris, Milão. É uma ponte aérea inacreditável. E uma passagem que chega a custar $1.000, né, para um voo de 35 Provavelmente minutos. é mais cara por Provavelmente tempo, é a né? mais cara. E aí então você vê a qualidade desse público que frequenta. É um público basicamente corporativo, né, e que o tempo é precioso. E o mercado publicitário reage bem? Porque uma das coisas que a gente percebe, Pedro, é que nós estamos indo numa concentração de algumas mídias eletrônicas, notadamente televisão, né? Fechamos o ano com 68% de share de participação, quando na verdade as pessoas estão muito fora de casa. Ou se não estão fora de casa, estão muito distraídas, né? E às vezes você só com um comercial de 30, perdido no meio de uma programação, você não tem atenção. Até lá pelo grupo de mídia a gente identificou nos Estados Unidos alguns livros legais que falassem sobre isso. E traduzimos um deles, chama Em Busca da Atenção, que ele diz que o excesso de informação provoca a perda da atenção, né? Agora, quando você está lá no aeroporto, que você está esperando o teu voo, normalmente você tem que chegar 1 hora antes, mínimo, né? Estamos falando de ponte aérea. Que você está disponível, né? Cabeça aberta. A possibilidade de você absorver uma comunicação é muito maior, né? Do que, às vezes, como eu disse, em casa assistindo televisão. Como é que você vê isso? O mercado percebe isso já? Porque isso nos Estados Unidos é a palavra de ordem, né? Olha, Toninho, eu vou dividir em dois aí a sua questão. Primeiro, com relação à receptividade do mercado publicitário com relação a isso que a gente disponibiliza. Você é pós-graduado, especialista, mestre, você sabe do problema da concentração de verba que acontece na TV aberta no Brasil. Você está falando que o último, né, dado estatístico foi 68%. Quando o mundo, a televisão está caindo para 40%, 30%, né? Nós estamos subindo, né? O fator... Nós saímos de 64, 65, então, 68. Quando o mundo está inverso. Fica na dúvida se a gente não está meio na contramão. E né? aí, assim, você fala assim do ambiente out of home, eu vou até um passo além. Eu digo assim, eu brinco que hoje realmente nós estamos vivendo a era do tudo é mídia. Então o mobile é mídia, o digital é mídia, o elevador é mídia, o shopping é mídia, nós somos mídia ambulantes, né? E a grande missão, né? Aí eu já estou falando como marqueteiro, não mais como publicitário, é como captar a atenção do seu consumidor, do seu cliente, né? Do cara que você quer que seja o seu parceiro. Isso é muito mais eficaz, né? E aí você fala assim, pô, isso aí tem alguma coisa que está errada. Uma coisa não casa com a outra. Então, assim, a minha leitura é uma leitura um pouco mais cruel. Eu acho que o nosso mercado está refém ainda da TV aberta. Porque, assim, além de você ter essa concentração de 68%, você vê que, eu não sei direito o dado, mas eu acredito que quase 60% disso está na TV Globo, desses 68%. Bem próximo a isso. Então, tudo bem, a Globo tem uma super entrega, um nível de produção inigualável, mas assim, alguma coisa está errada, porque nós estamos vivendo a era das ativações culturais, Nem das tudo ativações cabe esportivas. só numa televisão, né? Quando você fala, pô, mas esse cara que está lá no aeroporto, esse cara ele não é merecedor, né, de um investimento maior, você está coberto de razão. Por quê? Não, porque não tem dispersão. No passado, eu só falava de qual, é o topo da pirâmide, essa experiência do mercado editorial. Passaram-se os anos e eu comecei a falar de quanti. Falei, pô, peraí. Em 1993, circulavam 9 milhões de passageiros no aeroporto. Em 2013, fechou com quase 200 milhões de passageiros transportados no Brasil. Então, durante os anos, eu comecei a falar de quanti. Mídia de massa, né? Comecei a falar de quanti. E um quanti hiper qualificado, porque a gente ainda não entrou no universo da classe CD, porque isso vai acontecer país continental. Então, isso vai rolar no Brasil. Já percebe um pouco. Você já começou a ter os primeiros movimentos, mas ainda a gente está vivendo a era do acesso da classe A, da classe AB. Hoje, para os Estados Unidos, por exemplo, nós temos 10 cidades diárias conectadas diariamente.
Miami, Orlando, Chicago, Washington, Nova York, Atlanta, Dallas, Charlotte, Los Angeles. Então, assim, só para Miami saem 25 voos diários e diretos. Então, assim, a gente tem voo diário para Istambul, voo diário para Tel Aviv, voo diário para Zurique, 5 para Paris, 10 para Milão, né? Então, é o acesso ainda da classe AB. Mas nós vamos ver ainda a classe CD voar muito. Bom, Pedro, o pessoal está avisando que nosso tempo terminou, né? Poxa vida, passa muito rápido. Precisamos fazer uns 10 programas desse, né? Estou à sua disposição. Mas eu queria que você deixasse um recado para o pessoal da sua vivência e uma orientação. O que você recomendaria? Olha, eu acho o mais importante é realmente a gente ter uma conivência do mercado publicitário com algumas alternativas, né, que não sejam exclusivamente o da TV aberta. O ambiente aeroportos é um ambiente hiperqualificado, é um ambiente que você tem quanti e quali. E o mais importante, você tem hoje, é uma palavra que eu como passageiro odeio, e isso também não é mérito do Brasil e nem um problema de infraestrutura, isso acontece no mundo inteiro. Hoje a gente tem confinamento, cada vez a gente passa mais tempo dentro dos aeroportos. Você tem que fazer um determinado tempo com antecedência para o seu check-in, você tem que passar pelo raio-x por causa da segurança. Então, assim, o ambiente aeroportos cada vez mais faz com que as pessoas fiquem lá dentro por mais tempo. Então, você vê hoje as grandes marcas lá dentro, presentes com lojas, você vê as grandes marcas presentes com publicidade. Então, assim, o recado é esse daí, vamos olhar com mais atenção, porque assim, você tem quali, quanti e confinamento. É o que a gente precisa. Legal. Pô, Pedro, queria te agradecer. Excelente entrevista. Tenho certeza que a gente vai poder assisti-la várias e várias vezes lá no site EdNews. E convidar o pessoal para o próximo programa. Lembrando que a gente tem o patrocínio da AltV e o apoio da produtora de conteúdo Infinity. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa. EdNews na TV.